Agora vamos visualizar o código desenvolvido para a tela de cadastramento dos afastamentos. Tá? Bom, esses dados eles serão armazenados aqui na tabela folha afastamento. E para cada registro nessa tabela terá que ser informado o ID do colaborador, né? No caso aqui, esse atributo ele não pode ser nulo. E também terá que ser informado o ID da folha tipo afastamento. Então, tem que informar o tipo de afastamento e o colaborador que ficou afastado. Ok? Então, nós teremos aqui nessa tela de detalhe, né, do folha afastamento, dois lookups, tá? Que é o lookup do colaborador e o lookup do tipo de afastamento. Primeiramente, vamos visualizar aqui a tela de grid, que é o folha afastamento grid, ok? Essa grid ela está vinculada aqui ao VO com .t2tirp.folha-pagamento.java.folha afastamento VO, ok? Temos aqui alguns botões vinculados a essa grid e seus respectivos atributos, tá? Que é o colaborador, tipo de afastamento, data de início, data de fim e os dias afastados. Lembrando que esse tipo de afastamento e também o colaborador, eles são, aqui no caso da grid, eles não são lookups, tá? Eles são colunas de texto, são um text column, ok? Então eles estão apenas informando o nome do tipo de afastamento e também o nome do colaborador, que o lookup nós iremos configurar lá na tela de detalhe, tá? Bom, então continuando aqui, visualizando o código-fonte, nós podemos identificar que é recebido aqui como parâmetro do construtor dessa classe o controller da grid, que é o folha afastamento grid controller. Tá? Então aqui nós não temos nenhum segredo, o padrão de desenvolvimento é o mesmo que foi seguido aí nas outras telas, né, que nós já vimos em vídeos anteriores. Então aqui nós temos que definir o nome da action lá do servidor que vai receber as requisições. Então aqui no lado do servidor nós temos que ter a classe folha afastamento grid action. Tá? Então primeiramente nós temos a definição do nome dessa action, a definição de qual a ação será executada. Ok? Controller, os métodos padrões, load data, before insert grid, que vai abrir a tela de detalhe, double click, que também vai abrir a tela de detalhe, e delete records, que vai realizar a requisição para o servidor para exclusão dos registros. Tá? Então aqui no servidor, método load, ao receber essa requisição, vai buscar todos os afastamentos cadastrados no sistema. Ok? Retornar com esses dados para a aplicação cliente. E também aqui o método delete vai excluir os afastamentos que foram selecionados aí pelo usuário. Ok? Então, desenvolvimento aí padrão dessa tela de grid. Vamos abrir aqui agora a tela folha afastamento detalhe. Tá? Nós já estamos aqui no servidor. No servidor nós temos aqui o folha afastamento detalhe action, que será a action que vai receber as requisições aí do controller, tá? Que no caso aqui é o folha afastamento detalhe controller, e aqui nós temos a tela em si, que é o folha afastamento detalhe, tá? Então aqui sim nós temos dois lookups, né? Que é o lookup do colaborador e o lookup do tipo de afastamento, ok? A configuração desses dois lookups é idêntica à que nós vimos anteriormente, lá na tela do plano de saúde, né? Na tela do plano de saúde nós configuramos o lookup do colaborador e também da operadora do plano de saúde. Nessa tela nós temos aqui o lookup do colaborador e do tipo de afastamento. Tá? A configuração do lookup do colaborador é idêntica à que nós fizemos lá na tela do plano de saúde. A do tipo de afastamento segue o mesmo padrão. O que você tem que mudar aqui são os atributos que serão mostrados aí para o usuário. Tá? No caso aqui também, o VO
aqui esse atributo, no caso o tipo de afastamento, né, a qual VO que esse lookup vai estar vinculado. No caso aqui é o folha tipo afastamento VO, tá? Que foi o vídeo que nós vimos anteriormente, né? O vídeo anterior, onde nós falamos lá sobre a tela de cadastramento dos tipos de afastamento, tá? Então, da mesma forma, nós temos aqui dois métodos lá no servidor que vai importar os tipos de afastamento e também validar os tipos de afastamento, tá? Como esse VO, folha tipo afastamento, está aqui no pacote da folha de pagamento, então essas duas classes de importação e validação do tipo de afastamento estão aqui no pacote com.t2tirp.folhapagamento.servidor, tá? Que são essas que nós estamos visualizando. Importa tipo afastamento e valida tipo afastamento, tá? Mesmo padrão seguido nas outras telas, nas outras classes, né, de validação. O sistema que vai buscar o ID informado pelo usuário para validar, né, para buscar os dados desse tipo de afastamento no banco. Da mesma forma, a importação aqui vai buscar todos os tipos de afastamento cadastrado para serem mostrados lá na tela de lookup. Ok? Bom, o controller dessa tela é um controller padrão, tá? Como nós vimos aí nas outras telas anteriores, onde nós definimos aqui o nome da action lá no servidor, que vai receber as requisições. No caso é o folha afastamento detalhe action. Método load data vai realizar a requisição para o servidor, passando como parâmetro a ação de load e a string pk, que identifica o ID do afastamento, tá? Insert record vai realizar a requisição para o servidor, passando como parâmetro o método insert, né, a ação de insert, e o objeto a ser inserido, tá? Depois de inserir os dados, emite uma mensagem para o usuário, e o método update record também realiza a requisição para o servidor, e após realizar a alteração, também emite uma mensagem de confirmação para o usuário, tá? Aqui na action, segue o mesmo padrão. Primeiramente temos aqui a definição do nome da action. A ação que será executada aqui será definido, né, qual ação que vai ser executada e as suas respectivas implementações. Então nós temos aqui o método load, vai carregar os dados do afastamento. O método insert, que vai inserir um afastamento, tá? O método update, que vai alterar os dados de um afastamento, e o método delete aqui não vai retornar nada porque ele é realizado lá pela action grid, ok? Bom, então foi seguido aí o mesmo padrão também das telas que nós vimos anteriormente, ok?